Pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar para você a respeito de urbanização. Lembrando que urbanização, é um tópico que recorrentemente cai em vários certames, porque trata aí a respeito do fenômeno do êxodo rural, da saída em massa do homem do campo em direção à cidade, o processo de industrialização, o crescimento urbano e os problemas advindos desse crescimento, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil. Bom, para a gente começar então o nosso papo, nós precisamos entender o que nós estamos chamando de urbanização. Urbanização é entendida como o processo de crescimento da aglomeração humana dentro de cidades. E, portanto, esse fenômeno é um fenômeno mundial e que cada vez mais agrega pessoas nesse processo. Só para você ter uma ideia, até 1930, o Brasil tinha 75% da população brasileira habitando o campo. Se nós olharmos para o último censo de 2010, nós temos lá que 84% dos brasileiros habitam as cidades no Brasil. Se é assim, o fenômeno da urbanização é um fenômeno mundial e é também um fenômeno brasileiro. A pergunta é, quais são os fatores que são determinantes para que ocorra essa urbanização? O primeiro elemento-chave é, de fato, a mudança da matriz econômica. O que é que nós estamos entendendo como matriz econômica? Matriz econômica é a principal atividade econômica a que um país se dedica. O Brasil, por exemplo, da chegada dos portugueses até 1930, teve uma matriz essencialmente agropecuária e mineral. Daí, os ciclos econômicos brasileiros, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a mineração e o café. Se as principais atividades se relacionavam ao setor agropecuário e mineral, e considerando que esse segmento é um segmento que atua no campo e não na cidade, no meio rural e não no meio urbano, é natural que a maioria das pessoas, obviamente, se localizem no meio rural. Porém, você se recorda que no caso do mundo, a partir mais ou menos aí de 1750, na Inglaterra, ocorre lá a primeira revolução industrial, que será a invenção da máquina a vapor. Na sequência, nós teremos o desenvolvimento da segunda revolução industrial, ocorrida entre o final do século XIX e o início do século XX, chamada de Revolução Metalomecânica, que será a invenção do motor a explosão, que vai permitir o surgimento do automóvel, das embarcações movidas a óleo diesel, da aviação, dentre outros. O resultado é que no mundo houve continuamente um processo de industrialização, de desenvolvimento de atividade produtiva dentro da indústria. E a indústria é um fenômeno sabidamente, majoritariamente urbano e não rural. Resultado, a população mundial começa a sair do meio rural em direção às cidades. No Brasil, esse movimento aconteceu a reboque daquilo que estava acontecendo no mundo. Até 1930, governo Getúlio Vargas, o Brasil tinha uma economia primário exportadora, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para a exportação. A maioria da população brasileira, então, se encontrava no campo. Porém, a partir de 1930, Getúlio Vargas começa um processo de industrialização que marcará o Brasil da década de 30 ao final da década de 1980. O resultado é que o Brasil estava mudando a sua matriz econômica. Se eu mudo a matriz econômica, naturalmente agora para o setor industrial, que é urbano, as pessoas começam a sair do campo em direção às cidades. Então, o primeiro elemento-chave para tentar entender a urbanização relaciona-se ao fato fundamental da mudança da matriz econômica do setor primário para o setor secundário, indústria e construção civil.
Mas a pergunta é, professor, só esse elemento garante a urbanização? Não. Nós temos que voltar a nossa atenção para aquilo que nós chamamos de migração campo-cidade, também conhecido como êxodo rural. O êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade. E aí nós temos dois aspectos que são complementares nesse entendimento. Primeiro, se a matriz econômica está saindo, né, do setor primário para o secundário, naturalmente as pessoas vão migrar para as cidades à procura de emprego, de melhoria de qualidade de vida e de acesso a bens de consumo duráveis, como, por exemplo, a televisão, a geladeira, o rádio e outros mais. Por um outro lado, a estrutura fundiária, né, contribui severamente para que essas pessoas saiam do meio rural para o meio urbano. Essa estrutura fundiária, que no Brasil, mas em boa parte do mundo, é altamente concentrada nas mãos de uma elite, que normalmente tem o poder econômico, o poder político, né, e, obviamente, tende a um processo em que a população mais pobre não tem acesso à terra. A concentração fundiária acaba repelindo o homem do campo em direção ao meio urbano. Um segundo elemento chave diz respeito ao fato de que a agricultura e a pecuária, sobretudo a agricultura e a pecuária modernas, contemporâneas, dentro de um modelo que nós chamamos de agronegócio, que tem lá um alto índice de capitalização, muito dinheiro colocado na agricultura e na pecuária, somado por uma intensa mecanização, acumulado por técnicas modernas de produção, como a seleção genética de sementes, os alimentos transgênicos, também chamados de organismos geneticamente modificados, o uso em larga escala de agroquímicos, né, dentre outros, vai permitir ganhos significativos de produção e produtividade. O problema é que esse processo, pelo menos parte dele, sobretudo a mecanização, acaba criando o desemprego estrutural no campo, onde o trabalhador que antes plantava e colhia é substituído pela máquina. O desemprego é estrutural porque ele não tem volta. E nesse sentido, né, inúmeras parcelas da população acabam migrando em direção aos grandes centros urbanos em virtude do processo de modernização conservadora do campo no Brasil e em boa parte do mundo. Por que nós estamos falando de uma modernização conservadora? Porque é uma modernização que garante o aumento da produção e da produtividade, porém, é um aumento que se dá sem que haja uma democratização do acesso à terra no campo. Então, é uma modernização conservadora do status quo dos grandes produtores agropecuários e minerais. Por um outro lado, nós sabemos que muitas vezes o campo tem condições adversas à permanência do núcleo familiar. Muitas vezes, a ausência de infraestrutura, né, de moradia, de água, de esgotamento sanitário, de educação, de saúde, de asfaltamento das vias que dão acesso à propriedade, de silos, de apoio agrotécnico, de financiamento, seguro-safra. Tudo isso cria condições adversas para que o trabalhador pense, né, em abandonar o trabalho no campo e migrar em direção aos centros urbanos. Por um outro lado, nós estamos observando, né, sobretudo no final do século XX, início do século XXI, que a maioria das pessoas começam a se concentrar nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, como o Brasil, em atividades do setor terciário, comércio e serviços, que são eminentemente atividades urbanas. Resultado, essa hipertrofia, esse superdesenvolvimento do setor terciário acaba atraindo a população para a ocupação de emprego e renda. E o resultado é, de novo, uma forte concentração demográfica dentro das cidades.
Bom, se é assim, a gente precisa agora colocar na tela para você ter material para poder estudar, ok? Então vamos para lá, pessoal. Então, o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando a respeito dos fatores determinantes da urbanização. Eu quero lembrar a você que não há nenhuma pretensão da nossa parte em esgotar o tema. Nós podemos ter outros fatores, mas esses que nós vamos colocar aqui são os principais. Sendo assim, né, nós temos o primeiro fator, que é a mudança da matriz econômica. A mudança da matriz econômica do setor primário em direção ao setor secundário. Um outro elemento chave nesse processo, né, seria fatores repelentes da mão de obra no campo, que seria a concentração fundiária, a falta de infraestrutura no campo, se somando a isso uma modernização conservadora. Então vamos ver se a gente entendeu o que nós falamos até agora, pessoal. O que nós temos? Nós temos um intenso processo de urbanização. Nós estamos tentando entender quais são os fatores que levam a essa urbanização. O primeiro elemento-chave diz respeito à mudança da matriz econômica. Se eu saio de uma matriz econômica em escala mundial e no Brasil, baseada no setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, para um setor secundário, indústria e construção civil, e sabendo que o setor secundário é um setor que se realiza iminentemente nas cidades, é natural que a população migre do campo em direção aos grandes centros urbanos. Um outro elemento, no entanto, é chave, a concentração fundiária. Quando eu tenho concentração de terras na mão de poucas pessoas, a ausência de democratização no acesso à terra acaba impelindo parte da população a migrar para os grandes centros urbanos à busca de emprego, renda, qualidade de vida. Outro elemento, a falta de infraestrutura no campo, que envolve saúde, educação, água, saneamento básico, local para produção, apoio agrotécnico, seguro safra, asfaltamento de via para acesso à propriedade, iluminação e por aí vai. Esses elementos acabam repelindo a força de trabalho em direção à cidade. O outro elemento, a modernização conservadora. Eu adoto práticas como o uso intensivo de maquinário, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica. Eu adoto sementes geneticamente modificadas, selecionadas geneticamente, uso de agroquímico, defensivo, agrícola e fertilizante artificial. Eu faço uso de uma capitalização intensa, porém, essa modernização, ela acaba causando, por um lado, o aumento da produção e da produtividade, por outro, o desemprego estrutural no campo, que é aquele que não tem volta, que está ligado à maneira, à forma como nós organizamos a produção no meio rural. Se é assim, obviamente, essa modernização conservadora, ela não garante uma distribuição equitativa, igualitária e facilitada da terra à população mais pobre. Essa população, então, tende a migrar para os grandes centros urbanos. Mas eu preciso lembrar a você que há também fatores atrativos por parte da cidade, Então, vamos colocar aqui.
Quais são os fatores, pessoal, que vão auxiliar a estes que nós colocamos aqui no quadro, para que nós venhamos a ter, né, a entrada massiva, né, de força de trabalho na cidade, né? Então, a migração campo-cidade, ou seja, o êxodo rural, lembrando que na sua prova ele pode ser chamado de migração campo-cidade, nós vamos poder observar que parte desse êxodo rural se relaciona ao fato, né, de que a população está procurando emprego nos meios urbanos, portanto, está procurando o aumento da sua renda, ela está procurando, né, a melhoria da qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, ela está buscando o acesso a bens de consumo, sobretudo bens de consumo duráveis, né? Como geladeira, fogão, né? Ou ainda máquina de lavar roupa, televisão, rádio e por aí vai. Então, a migração, enquanto fenômeno, né, do êxodo rural, da saída do homem do campo em direção à cidade, também se dá pela busca de emprego no meio urbano, por busca de renda, por melhoria da qualidade de vida. E eu quero te lembrar que a melhoria da qualidade de vida não é aquela comparada conosco que já estamos no meio urbano. É comparada à situação de outros que vivem ainda no campo. É muito comum que na cidade nós venhamos a pensar que a vida no campo ela é melhor do que na cidade. Isso não é verdadeiro para a imensa maioria da população que lá habita. Tanto que níveis de mortalidade infantil, expectativa de vida, escolaridade e outros são muito menores e piores no campo do que na cidade. A cidade padece de outros problemas, como a violência, o trânsito caótico, a saúde falida, né, a escola ineficiente e por aí vai. Porém, na cidade, a qualidade de vida, entendida como acesso à saúde, à educação, à alimentação, renda, moradia, saneamento básico, dentre outros, é muito melhor do que no campo. A vida no campo é melhor, via de regra, para quem é dono da propriedade, não para o trabalhador que muitas vezes, né, na condição de arrendatário ou de boia fria, corumbá, peão, é obrigado a trabalhar 10, 12 horas por dia, normalmente sob um sol escaldante, para ganhar um valor, né, muito baixo. Então a gente pode perceber que a busca de emprego, renda, melhoria da qualidade de vida e acesso a bens de consumo é um outro fator, ou são outros fatores, que são determinantes para a urbanização. Mas nós temos um outro, né? E esse outro se relaciona, né, à hipertrofia do setor terciário. Então, o outro elemento é a hipertrofia. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.